Sabe aquela sensação de estar no piloto automático na carreira? Mesmo depois de muito suor, parece que a gente não sai do lugar. Vamos explorar hoje um fenômeno que explica exatamente isso. E a resposta, olha, pode surpreender bastante. É uma situação bem comum, né? A pessoa se dedica, se esforça, mas os resultados simplesmente param de vir como antes. É uma frustração enorme e acontece muito mais do que se imagina, principalmente no mundo de vendas, que é super competitivo. Parece que a gente bate num muro invisível. E o mais curioso é que muitas vezes essa estagnação nasce de um paradoxo. O mesmo sucesso que garante uma promoção que leva a novas responsabilidades pode ser, ironicamente, o começo de um beco sem saída profissional. Vale muito a pena a gente entender como é que isso funciona. Essa metáfora aqui é perfeita. Pensa só, as habilidades que fazem alguém ser um vendedor ou uma vendedora incrível não são necessariamente as mesmas que a pessoa vai precisar para ter sucesso no novo cargo. Aquilo que antes jogava para cima, de repente vira uma âncora que prende no mesmo lugar. Bom, então vamos dar nome aos bois. Existe uma teoria que explica direitinho esse paradoxo. Ela foi proposta por um cara chamado Lawrence J. Peter e, olha, dá uma luz incrível sobre como as empresas e as carreiras funcionam. E aqui está a grande sacada. O que essa ideia quer dizer? Que as promoções geralmente acontecem porque a pessoa é ótima no que faz agora, e não porque ela tem o perfil ideal para o próximo cargo. E aí o profissional vai subindo, até chegar numa posição em que as habilidades que ele tem já não dão mais conta do recado. É nesse ponto que a tal incompetência aparece. Na prática, isso fica muito claro. Vamos pegar o exemplo clássico. Um vendedor de altíssima performance que vira gerente de vendas. As habilidades, como a gente vê aqui na comparação, mudam da água para o vinho. O foco que era na venda individual, agora em desenvolver a equipe inteira. Ser excelente em fechar negócios não garante de jeito nenhum que a pessoa vai ser excelente em inspirar um time a fazer o mesmo. O jogo é outro. Mas calma lá, é importante ter equilíbrio. Como Cláudio Roberto de Menezes bem aponta nessa citação, isso não é um destino selado, não é uma regra de ferro. É uma tendência, um padrão que a gente precisa observar. Conhecemos vários exemplos de profissionais que continuam brilhando depois de várias promoções. E aqui tem um ponto super importante. O princípio de Peter não aparece só em promoções formais, com mudança de cargo e tudo mais. Ele pode dar as caras de um jeito bem sutil na carreira de qualquer vendedor, mesmo que a pessoa continue na mesma função. Existem várias armadilhas. Um profissional de vendas pode se tornar incompetente no seu próprio trabalho. Como? Talvez porque mudou para um nicho de mercado diferente, ou porque o mercado em si mudou e as táticas de antes já não funcionam mais. Às vezes é a própria rotina que acaba com a criatividade. Ou então a falta de uma habilidade que não é de vendas, tipo gestão do tempo, que acaba limitando todo o resto. E o resultado final disso tudo? É bem direto e nada bom. Para o profissional, gera frustração, desmotivação. Para a empresa, significa meta que não é batida e um time que não chega no seu potencial máximo. Vira um ciclo de insatisfação que, olha, precisa ser quebrado. Ok, já entendemos o problema. E agora? Como é que se vira esse jogo? O foco agora muda completamente. Vamos sair do problema e ir para a solução. Vamos transformar esse conhecimento numa ferramenta poderosa para crescer sem parar. Esse aqui é basicamente o mapa para fugir da estagnação. Olhando os pontos, a gente vê que a base de tudo é o autoconhecimento. Depois vem o desenvolvimento contínuo. E isso não é só curso formal, é aprender todo dia. Ficar por dentro das novidades do mercado, isso nem se discute. E sobre buscar feedback, uma dica de ouro. Não espere só pelo chefe. Converse com colegas, com clientes. Eles podem mostrar pontos cegos que a gente nem imagina. E por último, ter a coragem de se reinventar, de mudar de rota se for preciso. E olha, de todos esses passos, o primeiro é sem dúvida a base de tudo. Sem uma autoanálise sincera para entender o que realmente motiva, quais são os pontos fortes e os fracos de verdade, qualquer plano de desenvolvimento vai ser superficial. É preciso olhar para dentro primeiro, para depois agir fora. Outro ponto essencial é abrir a cabeça sobre o que é desenvolvimento. A estagnação, muitas vezes, não vem da falta de técnica de venda, mas sim da falta de outras habilidades. Liderança, saber se comunicar bem, inteligência emocional são essas competências que constroem uma carreira de verdade, uma carreira sólida e à prova de estagnação. Então, no final das contas, a grande lição é dar um novo significado para essa ideia toda. Em vez de olhar para o princípio de Peter como se fosse uma má notícia, um aviso de perigo, a gente pode enxergar como um convite para algo muito mais positivo.
E a mensagem principal é exatamente essa. Entender esse princípio não é sobre prever o fracasso, de jeito nenhum. É sobre empoderamento. É um chamado para ter a humildade de reconhecer os próprios limites e a coragem de buscar crescer sempre, assumindo o controle da própria carreira. E assim a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Sabendo que essa tendência existe, como usar esse conhecimento a nosso favor? Como transformar os desafios da carreira em vendas em chances reais de crescer e ter ainda mais sucesso? A resposta, bom, ela começa com a autoavaliação e, claro, com a ação.